Bom, o capítulo de hoje que a gente vai ler, pega aí a sua Bíblia, vamos meditar nele, é o Salmo 123, que diz assim: A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva fitos na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, o nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada de escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Eu não sei se você se lembra de um cântico bonito, é um cântico tradicional, que inclusive está no inário musical da Igreja Adventista e de muitas igrejas cristãs, ele está também. É um hino que tem a seguinte letra, diz assim: Quando te vem tristezas, dores ao coração, olha com fé para cima, Deus dá consolação. Sempre, sempre, olha com fé para cima, onde Jesus resplandece a luz, olha com fé para cima. Quando os amigos fogem, quando te encontras só, olha com fé para cima, Cristo de ti tem dó. Tens uma dor secreta que ninguém pode crer? Olha com fé para cima, alívio hás de ter. Não andes cabisbaixo para mais se entristecer, olha com fé para cima, procura a Cristo ver. Sempre, sempre, olha com fé para cima, onde Jesus resplandece a luz, olha com fé para cima. É isso que o Salmo nos diz. Você prestou atenção? É um salmo bem curtinho. É um salmo de solicitude por auxílio divino. E no versículo 2, ele diz assim: Nossos olhos estão fitos no Senhor. Ou seja, nós olhamos para cima. Em meio às dificuldades da vida, nós olhamos para cima. Eu me lembro, por exemplo, de um texto da Palavra de Deus que está lá em 2 Crônicas. Vamos ler comigo? 2 Crônicas, capítulo 20, verso 12, onde nos diz o seguinte. Está bem aqui, ó. 2 Crônicas, capítulo 20 e o verso 12. Acompanhe, pega a sua Bíblia aí para a gente ler juntos. A palavra de Deus diz: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Aqui é a oração de Josafá falando contra os inimigos que o atacavam. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Nós olhamos para cima. Muitas vezes a gente se encontra nessa situação. Eu não sei o que fazer. Tem tanta coisa para fazer nessa semana que eu não sei por onde começar. O problema está tão grande que eu não sei como resolvê-lo. Então, quando a situação te encurrala, quando você está de mãos e pés atados, olha com fé para cima. Põe os teus olhos no Senhor. Mesmo que você não saiba o que fazer, confie em Deus. Confie em Cristo Jesus. Ele estará com você todos os dias da tua vida. Ele prometeu: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Há um outro versículo da Bíblia que eu me lembro, que é o Salmo 25, verso 15, que está um pouquinho atrás aqui. Nós lemos o Salmo 25 há pouco tempo no programa do Revivados por Sua Palavra, e ele diz o seguinte, Salmo 25, versículo 15, ó. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará aos pés do laço. Os meus olhos se elevam continuamente. Então, esse aqui amplia. É um salmo de Davi. Não é esporadicamente, não é de vez em quando, e também não é só de manhã. Os meus olhos estão fixos no Senhor sempre. Enquanto estou dirigindo, olhos no Senhor. Enquanto estou trabalhando, olhos no Senhor. Enquanto estou feliz e celebrando num momento de alegria, num aniversário ou numa festa, olhos no Senhor. Quando estou num funeral, triste pela perca de um ente querido,
olhos no Senhor. Quando estou andando e praticando o meu esporte, olhos no Senhor. E é assim que a gente caminha com Deus, vivendo a vida com Deus. Meus olhos estão fitos no Senhor. E quando a gente tem os olhos fixos em Deus, aí a gente tem força, aí a gente tem coragem de pedir o que o salmista pediu aqui. Ele diz: tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. Cuida da gente. Ele tinha intimidade com o seu Deus para perguntar isso. Ele tinha mais intimidade ainda para dizer o seguinte. Ele disse: a nossa alma está saturada. Saturada. Quando o salmista usa essas expressões fortes, que dá a impressão que ele tem pouca fé, que dá a impressão que ele está brigando, que dá a impressão que ele está lutando com Deus, não é que o salmista perdeu a fé. É que ele, na verdade, tem uma intimidade tão grande com o Senhor que ele conversa com Deus como com um amigo. Eu até ia falar de igual para igual, mas Deus é o superior, Deus está acima de tudo, acima do salmista. Mas ele conversa com intimidade com esse Deus, porque o conhece, porque se relaciona com ele, porque sabe que os seus olhos estão fixos no Senhor diariamente. Ele tem a certeza daquele texto lá de Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23. Você lembra o que diz lá? Lamentações, capítulo 3, vamos ler esse texto. Lamentações diz assim. Depois dos Salmos, nós temos o livro de Provérbios, aí vamos seguindo. Chegamos ao profeta Isaías, Jeremias, e aí logo depois chegamos a Lamentações, que foi escrito por Jeremias. E ali no capítulo 3 ele diz o seguinte: as misericórdias do Senhor, e veja que o Salmo 123, no verso 3, ele diz: tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor. E é como que uma resposta, Jeremias diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Só que as suas misericórdias, ele diz, elas não têm fim. As suas misericórdias se renovam todos os dias, cada manhã. E as suas misericórdias são infinitas, são grandes. E grande é a fidelidade de Deus. Com isso em mente, volte agora para o Salmo 123. Veja o que o salmista está dizendo. Ele está nos desafiando a viver uma vida com Deus, a ter os olhos fixos no céu, todos os momentos, não só quando tiver tristezas ou dores ao coração, mas sempre. Ele está nos desafiando a ter confiança e segurança de que as misericórdias do Senhor se renovam cada dia e, como resultado, nós seremos abençoados. Amém? Senhor, sabemos que as misericórdias do Senhor são infinitas, que elas se renovam a cada manhã. Ajuda-nos então a nos apropriar destas bênçãos cada manhã na primeira hora do dia. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar em Ti, de que, apesar de todos os problemas ou dificuldades que enfrentamos, que nossos olhos estejam sempre fixos no Senhor. Por isso nós oramos e por isso nós te agradecemos agora, pois oramos em o nome de Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Querido amigo, lembre-se que a palavra de Deus pode nos reavivar. Então tenha um bom dia, Deus te abençoe e seja reavivado por sua palavra.